Sabemos que muitas vezes as birras das crianças são os gatilhos para acionar os monstrinhos que existem na gente. É ou não é? Esse comportamento é às vezes um gatilho muito forte para as mães também sentirem muita raiva. Então, hoje começa o nosso festival Desaprender Criança. Eu tô muito feliz porque, sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu reuni um time da pesada. Vai passar por aqui nesse Instagram 9 convidadas muito especiais e cada uma vai falar daquele tema que estuda, que pratica no seu trabalho. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito que eu gosto muito e é um tema muito pedido que eu sempre escuto das mães, essa dificuldade de lidar com esses comportamentos desafiadores das crianças. Mas hoje, como o nosso festival chama Desaprender, a gente vai desconstruir algumas questões importantes. A gente não vai olhar sobre a perspectiva da criança, porque a gente sabe muito bem, né, que a birra é um processo emocional que a criança passa quando se sente frustrada por alguma coisa, bem sinteticamente falando, né, gente? E aí ela tem essa explosão emocional. E existem várias técnicas e várias formas da gente lidar com esse comportamento, mas hoje a gente vai voltar o pensamento e esse olhar para a gente, para os cuidadores e principalmente para as mães, pais, educadores que estão mais de perto com a criança. Então, vou até fazer a foto aqui, ó. Live 1, tá certo, gente? Ou tá espelhado? Ó, coloquei aqui para fazer a capa. Ou se não, se tiver espelhado, eu coloco assim. Tá espelhado? Eu gostaria de convidar vocês, antes de chamar minha convidada, como a gente está fazendo um festival, e festival é lugar de troca. A ideia de fazer esse festival é para que a gente troque. Fiquem à vontade para comentar, para fazer perguntas. A Joana, nossa convidada de hoje, ela é show de bola, muito legal. Atende famílias, atende mães. Hoje o papo vai ser bom. É como se a gente estivesse conversando numa roda. Então entre na roda, seja bem-vinda. Se você quiser convidar alguém, alguma amiga para fazer parte dessa conversa, manda esse aviãozinho, joga coraçãozinho pro Instagram, entregar o nosso conteúdo para o maior número de famílias possível. E lembrando, está rolando uma programação para crianças. Todos os dias eu tenho contado duas histórias, de manhã às 10h30 e às 17h30. Então, podem se organizar aí para ouvir as histórias. E está sendo transmitido também pelo YouTube. Por que é legal? Dá para jogar a imagem na televisão e as crianças assistem, né? Tem mobilidade para brincar, enfim, para ouvir história. Olá, Adri! Sim! Que bom que você está aqui. Fizemos a certificação juntas. Eu quero convidar então a Joana. O que vocês acham? Podemos chamar a Joana então? A gente vai falar: Oi, Anne! Ó, deixa eu ver cadê ela. Joana, você me chamou? Será que mudou, gente, o Instagram? Tem algumas coisas diferentes aqui. Ah, tcharam! Ah, opa! Peraí. Tem coraçõezinhos para Joana! Muitos coraçõezinhos para a gente começar a nossa conversa. E aí, gente? Eu adoro esse momento que dá um... Vocês estão me vendo bem? Sim, eu tô vendo. Você tá me ouvindo bem ou tá dando eco? Tanto eco aqui para mim. Tá, eu vou pôr meu fone. Será que eu ponho o meu também? Ah, Pode. me vendo bem ou meu rosto? Precisa afastar a câmera? Peraí. Ó, eu vou falar e você me fala se melhorou. Melhorou o Tô eco? bem.
Ah, melhorou. Melhorou? Ah, Aí ótimo, o fone. ah, ótimo. Vocês estão me vendo bem? Da última vez, meu rosto só aparecia aqui assim, né? Então o pessoal pediu para eu afastar a câmera. É, pode afastar um pouquinho. Vou afastar. Se você conseguir, pode afastar um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Um E aí, pouquinho. agora? Tá bom. Tá bom, né? É Melhorou? assim mesmo. É um pouquinho cortado, mas tá bom. Deu. Ai, Ô, gente, é bom para gente, vocês. ó, eu gosto de receber as pessoas com muitos coraçõezinhos. Mandem coraçõezinhos para Joana, para a gente começar assim com o pé direito esse festival, que vai receber uma mulherada assim, massa demais. E começamos com você, queria que você se apresentasse para Ai, quem veio pelo então. meu perfil. Bom, estou muito feliz com o convite. Espero que estejam me vendo melhor agora, me ouvindo bem. Muito feliz. Ade, muito obrigada. Né? Que honra ser a primeira aí abrindo o festival. Fico muito feliz mesmo. Para quem não me conhece, não sei quem que é toda a turma que está aí, talvez tenha gente vindo lá do meu canal, da minha página, mas para quem não me conhece, eu sou Joana Nicolau, eu sou psicóloga clínica. Tem uma jornada aí muito tocante aí no que diz respeito à maternidade. Recebi um chamado muito forte para trabalhar justamente com mães, né, com esse mundo aí fantástico da maternidade, depois que os meus gêmeos nasceram prematuros, super prematuros de 27 semanas, desse tamanho, gente. Foi uma longa jornada, 110 dias de UTI. E, enfim, isso me transformou demais e recebi, digamos assim, esse chamado para voltar meu olhar para o feminino, para as mães em especial, né? E descobri uma grande paixão que já corria pelas minhas veias, né? Que é a disciplina positiva, né? Já gritava dentro de mim muito essas questões do que a abordagem, né? A filosofia da disciplina positiva prega. Então, me especializei nessa área, atuo como sou mestre em psicologia social, sou pós-graduanda em psicologia perinatal e educadora parental pela PDA. PDA a gente fala, né? Discipline Association, Escola da Educação Positiva, é onde eu e a Dê nos conhecemos. Então, um pouquinho sobre mim. E estou empolgada, vamos falar aí sobre birras e as mamães. Vamos. Pois é, eu gosto muito desse assunto porque ele gera muitas dúvidas. Tá com eco ainda? Não. Ele gera muitas dúvidas e muitas angústias. E a ideia é que a gente consiga hoje, Jô, olhar um pouquinho sobre a perspectiva da mãe, né? Porque existem milhões de ferramentas, inclusive na disciplina positiva, a gente vê diversas ferramentas que são muito efetivas e afetivas. Porém, a gente hoje poderia entender também essa angústia, porque de alguma forma esses comportamentos desafiadores eles vêm a partir da relação. Eles não acontecem porque a criança está querendo te manipular, ou não acontecem porque a criança está querendo te testar. Acontecem por algum desajuste nessa relação. E a relação é feita de duas pessoas, né? Nesse caso. Então, o outro lado, né? Como que essa, como que reverbera nas mães também esse processo, sabe? Eu queria que a gente conversasse sobre isso, assim, bem livremente e ouvindo também para quem quiser fazer perguntas, porque eu disse, no festival é roda e a gente não está podendo se abraçar de verdade, então que a gente faça isso de uma forma virtual, né? Então é isso, vamos começar a conversar aqui. Vamos, com certeza. É super importante. Adoro falar sobre isso, pessoal, porque é uma das grandes dores da maioria das mães, né? Eu trabalho tanto fazendo psicoterapia individual, quanto mentoria em grupos também. Então, é uma das principais dores, né? Quando a história da birra, né? E a gente ouve muito, muitas vezes as mães falam assim, Joana, mas eu tenho certeza que ela está fazendo para me provocar. Eu tenho certeza, ela faz de propósito, ela sabe exatamente quais botões apertar, né? Para me deixar nervosa. Enfim, eu escuto muito isso, né? E uma coisa que acho que só para contextualizar, né? Então a AD falou, olha quem tá aí, gente, tô vendo o pessoal. Oi, Vicky.
Obrigada aí pro pessoal que está entrando, que eu conheço. Então, assim, quando a gente fala de mau comportamento, que a Adê estava comentando, o mau comportamento, né, Adê, muitas vezes ele simplesmente é a criança sendo criança. Ai, mas meu filho está fazendo Uhum. birra. A forma que ele sabe se comunicar, né? Então, diante de uma frustração, ele ainda não tem aquele arsenal, né? Todas as habilidades sociais, etc., para verbalizar, para contar para a gente de uma outra forma. Então, isso vem numa avalanche de emoções, vem como se fosse uma explosão, né? A criança parece que fica agressiva, ela fica super difícil de lidar, né? Então, a gente enxerga o comportamento, o mau comportamento, a birra, de duas formas eu posso colocar aqui, tá? Ou ele é a criança sendo criança, é a forma que ela sabe falar sobre uma frustração dela. Todos nós temos frustrações, as crianças também. Ou ela pode ser um comportamento que a gente pode chamar de um comportamento, uma forma equivocada para conseguir uma atenção, se sentir importante, amada, pertencente, né? Então, a gente pode olhar para o comportamento da criança dessas duas formas, tá? Tá, mas e a mãe, né? A gente sabe, a Adê falou muito bem, a gente sabe que... Gente, a gente pode falar aqui de mais de 50 ferramentas, né? De como lidar e técnicas de como lidar com as crianças nesse momento, tá? Mas não adianta nada eu passar as 50 maravilhosas ferramentas. Você pode tentar todas elas se você não estiver bem com você mesma. Tá, mas por que que o comportamento do meu filho me tira do sério, né, Ade? Por que que quando essa criança grita, esse grito me deixa louca? Por que que o choro me deixa... Quantas aqui se identificam, né? Podem mandar, fazer um sinalzinho, um joinha, né? Com aquela coisa do eu não consigo ouvir o choro do meu filho. Eu não consigo. É uma coisa que dói em mim, é terrível, não sei lidar. E aí, pessoal, quando a gente olha para os nossos filhos, né? Quando eles estão conversando, se comunicando com a gente dessa forma, através da birra, eles estão tocando nas nossas feridas, nas nossas sombras, na nossa história, tá? Então, muito do que a gente viveu, né? Muito do que a gente viveu quando criança, né? Então, a gente olha para a nossa história para enxergar quais são os padrões, como é que foi que eu vivi o meu mundo quando criança, né? Oi, sogra! Maravilhosa, tá aqui também. Muito importante. Tudo que a gente, muito do o quantas de nós não fomos silenciadas quando crianças, né? Não podia, não podia gritar. Então, se eu não podia gritar, por que meu filho também não vai gritar? Né? Então, é muito difícil a gente dar ou a gente deixar, permitir que o outro haja de uma forma que não aconteceu com a gente, né? Se a gente não teve isso também, né? Nós fomos acostumadas dessa forma, ou acostumados dessa forma, né, Adê? Então, o grito não era permitido, reconhecer o meu sentimento de raiva, minha emoção de raiva, de medo, tristeza, não era permitido, talvez nunca nomearam aquilo para mim, né? Então, o que eu não vivi, esse é um conceito base, né, que a gente parte muito desse pressuposto. Se eu não vivi, né, aquilo foi uma dor para mim de alguma forma, isso reverbera no futuro, na minha maternidade, tá? E é algo que é inconsciente, pessoal. A gente sabe que está incomodando aquela, né? A gente sabe que aquilo irrita a gente, mas a gente não percebe dali atrás também, né? Então, muitas vezes eu questiono, né, algumas mães, tá? Mas foi até uma pergunta de uma mãe que mandou lá no Instagram. Daí, quando eu abri a caixinha de perguntas, ela falou assim: e o que eu faço quando minha filha bate o pé? Nem sei se ela tá aí, a mamãe que mandou essa pergunta. O que eu faço quando minha filha ela bate, ela faz cara feia, fecha a cara e sai batendo o pé, né? E aí, muitas vezes eu questiono as mães: tá bom, mas qual o problema? Olha, a gente está desconstruindo aqui, hein, gente? Tem que ser super e com a cabeça aberta agora. Vamos pensar de outro jeito.
né? Então, o que que tem? O que que você faz quando você está frustrada? O que você faz, Ade? Como é que você fica quando você está frustrada? Você quer uma Nossa, coisa foi que você não vai ter, não dá para ter. com certeza, a frustração ela traz muita dor. E pode ser que ela traga raiva. E para a criança, como ela ainda é muito pequena e muito imatura no sentido de estar em amadurecimento, esses processos acabam vindo com uma força que ela realmente não consegue lidar. O corpinho dela é muito pequeno para tanta emoção. Para tanta emoção. E é, pode continuar, porque depois eu acho que a gente está desconstruindo essa parte, né? Que você está falando, mas É, eu também quero desconstruir uma outra coisa que você me fez lembrar. tá. Fica à vontade aí. Vocês também, viu, pessoal? Para colocar nos comentários aí. Eu estou tentando bater no olho. A Dê me ajuda aí também nos comentários. Então, Tá. como é que a gente fica quando a gente fica frustrada, né? Muitas vezes, será que a gente também não sai batendo o pé com raiva, né? Quais são as emoções que vêm na gente? E como a gente lida com essas emoções, né? O que acontece, e aí eu faço essa pergunta, né? Tá, mas né? Ela tá ali, ela tá frustrada, ela tá irritada, ela tá gritando, tá batendo o pé, tá saindo de cara emburrada e, né? Deixa ela experimentar a emoção que ela está experimentando. Mas com o que eu faço, Jonas, isso dói na minha alma. Então vamos voltar o olhar para você. O que que você está sentindo? Vamos nomear e validar e reconhecer. Tudo bem você isso te tirar do sério, né? Tudo bem, você passou talvez por algumas experiências em que você não foi permitida vivenciar essa emoção como algo válido. Vamos falar das emoções básicas do ser humano? Raiva, tristeza, medo, alegria, afeto. Por que alegria e afeto, tudo bem eu sentir? Raiva, eu não posso Uhum. sentir. Pode. Vou contar um segredo para vocês, gente. Muito legal. Você pode, as crianças podem, você também, mamãe, você pode sentir raiva, você pode sentir muita raiva. Você pode falar, meu Deus, por que eu escolhi ser mãe? Me arrependo internamente, você está lá pensando isso. Louca da vida. Tudo bem, não tem problema nenhum. O, esse é o segredo agora, hein? O que a gente precisa estar atenta é ao que nós vamos fazer com a raiva, com a frustração, com esses sentimentos que a gente chama de sentimentos negativos. O que a gente vai fazer com esses sentimentos? É aí que está o X da questão. Então, quando eu tenho essa consciência, então a gente está falando de uma tomada de consciência. Quando eu me conscientizo, opa, peraí, eu não vou reagir, não. O que é que eu estou sentindo? Nossa, eu estou com raiva. Por quê? Porque eu estou Uhum. cansada, porque eu trabalho o dia inteiro, eu estou sobrecarregada. Quando eu era pequena não era assim, entendeu? Eu já calava logo a Eu boca, tô me você não sentindo, eu tô me sentindo injustiçada. foi injustiçada, comigo não foi assim, meu filho tem tudo, eu dou Uhum. tudo para meu filho faz isso comigo. Tudo bem, vamos reconhecer esse sentimento. E aí você tem escolhas, né? Quando a gente não deixa esse lado que a gente chama do lado do cérebro primitivo, que vem à tona, né? Que é aquele que já reage, né? Esquece Uhum. analisar e racionalizar o que está acontecendo. A gente já vai no piloto automático. Então, o segredo é esse, é parar e calma, que a gente também vai falar sobre como que a gente chega lá, né? Ai, se fosse simples assim, né, AB? Né? Ô, Jonas, você tá falando que isso Uhum. é super simples. Na hora da raiva, não é assim. Uhum. Mas é o Não. primeiro passo, reconhecer. Estou com raiva. Não estou bem, estou a ponto de explodir. Reconheci, eu preciso Uhum. direcionar isso de forma que eu não atinja o outro de forma desrespeitosa, de forma que vai me chatear, que depois eu vou ficar mais frustrada ainda, porque, nossa, estourei, explodi, né? Eu preciso direcionar isso de forma que não machuque o outro, mas eu também preciso direcionar de forma que eu respeite a minha emoção. E Uhum. quando eu faço isso, não é, Ade? As minhas crianças espelham isso em mim. E aí é que a gente ensina para elas uma linda lição. Dá trabalho, mamães, mas é possível, tá? É possível. Tem várias técnicas que a gente também consegue aplicar na gente para chegar lá. O que a gente ensina para os nossos filhos? Filho, tudo bem.
Você tá frustrado, eu respeito. Você vai falar, você vai pensar, você vai deixar. Cada mãe vai ter um estilo, tá, gente? Eu tô só colocando aqui dessa forma para vocês conseguirem visualizar. Tudo bem, filho, você se sentir assim. Quando a mamãe, então eu reconheço, eu valido, eu reconheço como tudo bem. Você se sente alegre, você também tem raiva. A mamãe também se sente muito chateada quando ela quer uma coisa e ela não pode ter, né? Então, tudo bem você se sentir assim. Pronto, acabou, gente. Deixa ele sentir a raiva. Deixa ele expressar essa raiva, contanto que ele não machuque a si mesmo, aos outros ou a alguém. Você está dizendo para ele o quê? Eu te respeito, filho, no seu sentimento. E eu também me respeito. Então, se é algo que está te incomodando, que nem uma mãe mandou hoje também, né? Minha filha de 12 anos, ela me agride verbalmente, ela grita. Se retire. Uma das opções, tá, gente? Se retire do ambiente. É como se fosse fácil, né, Ju? Eu sei que às vezes é difícil, gente. Mas é uma das opções. Aham. Filha, eu respeito você estar com raiva. A mamãe vai sair, a mamãe vai tomar um banho. Porque a mamãe não quer estourar com você também. Então, você respeitou ela e você se respeitou. Tá? Eu tô falando das mamães, tá? Principalmente aqui. Uhum. A gente pode falar por horas também das crianças, né, Ade? Mas Tem uma coisa, Jo, você está falando disso, para a gente não perder. Você estava falando sobre o cérebro primitivo, né? Sobre essa reação. Porque nós temos já essas assinaturas muito bem estabelecidas, nessas assinaturas emocionais. Porque nesse momento, nosso corpo, ele fala assim, não, pode deixar, eu sei como reagir. E a gente simplesmente reage, 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 reage. E nesse sentido, quando a criança está no seu ápice, tá dando som, é só pra mim. Jô? travou um pouquinho. Oi, Voltei, voltei, voltou, voltou, voltei. Então, nesse voltou. sentido, quando a criança está no seu ápice dessa emoção, uma inundação racional também não vai funcionar. Se nesse Não. momento em que a criança está se debatendo, que ela está gritando, que ela está extremamente frustrada, e só o seu cérebro primitivo está funcionando, só o cérebro, né? Só o reptiliano mesmo, é o dinossaurinho que mora dentro da gente, é ele que está reagindo. Se a gente, de alguma forma, tenta conectar a criança com o lado racional, meu filho, mas não pode fazer isso, não faça aquilo, que dá aquele sermão, aquela bronca, não há conexão. O cérebro da criança não está recebendo. Primeiro, como você Não. disse, né? A gente precisa se conectar emocionalmente. Ou a gente vai dar essa pausa positiva, né? Que é essa ferramenta. Eu vou sair de cena porque eu também não dou conta, eu cheguei no meu limite. Ou a gente vai tentar, de alguma forma, se conectar emocionalmente com a criança, que vai lidando os sentimentos dela. E a Exatamente. gente só consegue validar os sentimentos do outro quando em de alguma maneira, a gente consegue perceber esses sentimentos agindo na gente. Então não é conversa de psicóloga, não, gente. Não é conversa clichê. É um exercício prático mesmo. Falar, caraca, o que que eu tô sentindo? Eu tô frustrada, eu tô sentindo injustiçada, eu tô com muita raiva. O que que é que tá rolando em mim? Quando a gente começa a identificar esses sentimentos, a gente consegue ajudar a criança a espelhar, né? A gente consegue se acalmar para a criança acalmar e a gente consegue ter mais empatia. Poxa, eu sei o que meu filho está sentindo. Porque quando eu sinto raiva, quando eu sinto frustrada, eu fico da mesma forma. Mas com alguns recursos psicológicos e alguns recursos mais maturados. Mas ainda assim, o sentimento ele acontece e a reação ela acontece em todo mundo. A raiva ela é um fluxo de energia que dá vontade de em mim, você e qualquer pessoa. Só que esse pequeno ajuste, né, que a gente fala da inteligência emocional. Quanto tempo eu demoro para poder reagir ou agir, ou vou bater o carro ou eu vou frear? Então, assim, só pra gente. E aí, pode continuar o seu fio da meada. Tem fio da meada aí? Você continuou numa linha ótima, é isso mesmo, né? Você colocou isso de forma perfeita. Eu acho que o mais bacana do que a Ade falou agora é exatamente sobre isso. Então, precisa
É importantíssimo que haja conexão, né? A gente precisa estar conectado com a nossa criança. Porém, antes de estar conectado com a nossa criança, e a conexão é isso, estar atento, observar, é reconhecer o sentimento dela, é perceber o estágio de desenvolvimento dela, que ainda não permite que ela verbalize, né? Nem a gente adulto consegue verbalizar direito algumas coisas, certo? É tão difícil, gente, pra gente, imagina pra criança, né? Então, ela age daquele jeito. Então, estar conectada com a nossa criança, é ter esse olhar atento, é esse olhar de fora, né? Peraí, não é pessoal, né? Mas mais importante que isso é estar conectada com o seu sentimento também, né? É reconhecer a si própria, é se respeitar, né? É ter aquele carinho com você mesma de reconhecer. Ou eu estou no momento que eu estou também já, né? Vou soltar a tampa da panela aqui, não vai ficar legal a coisa, eu vou explodir, eu preciso reconhecer isso, eu preciso tomar essa consciência. Isso é um carinho com você mesma, né? Ou você faz esse exercício de praticar realmente, olhar para o comportamento da criança como algo que não necessariamente diz respeito a você. Não é pessoal, né? Tem tanta coisa sobre as etapas de desenvolvimento das crianças que é tão bacana quando a gente entende melhor, né? Porque a gente descola esse olhar, né, de que é para mim, é sobre mim. Não, nem sempre é. E aí quando a gente toma conhecimento disso, se apropria disso, fica muito mais fácil de lidar e de ficar mais tranquila, mais serena, né? Quando a nossa criança estiver passando por um comportamento difícil. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Como é legal quando a gente consegue ter esses momentos de conexão assim com a criança. Aí também vamos falar, né, Ade? Já, sabe? Que a gente tem aqui tipo, super enlouquecedor, principalmente na pandemia, estamos sobrecarregadas. Eu tenho uma pessoa muito querida que falou assim para mim, Joana, mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho paciência? Eu não consigo, eu estou exausta, né? Tem tudo isso, né? Mas vamos lá, falando de conexão com as crianças. Quando a criança está com fome e ela está com sono, pode esquecer. Isso todo mundo sabe, né? Pode esquecer. Ela vai agir pessimamente a maioria das vezes. E veja, isso não é pessoal, não é pessoal. Tá? Ela não sabe como coordenar, como lidar, como gerenciar todas essas emoções que vão surgindo nela, que são fisiológicas, são questões, né, ali do organismo delas mesmo, né, que dispara várias sensações que causam outras emoções, outros sentimentos, e nem sempre ela mesma se dá conta de que ela está irritada, porque ela está com sono, né? Então, quando a gente se conecta com a criança dessa forma, a gente consegue ter esse olhar. Aí, novamente, só que para eu conseguir me conectar com a criança dessa forma, eu adoro falar isso. Eu adoro, Ade, falar isso. Eu falo para todas as mamães que eu trabalho, né? Todas as minhas clientes. Máscara de oxigênio primeiro em você. Não é primeiro na criança. Não é. Acreditem. Vamos cuidar da gente. Eu sou muito fiel a este pensamento. Quando a gente está bem, tudo flui melhor. Então, às vezes, é melhor dar alguns passos para trás, tá? Tudo bem que a sua criança está precisando muito de você naquele momento, mas dá uns passos para trás, olha para si, o que não está legal em você, o que você precisa fortalecer em você, reconhecer, o que está faltando, pode ser 1 milhão de coisas, cada um vai ter aí dentro da sua particularidade, né? E a partir do momento que você se der esse carinho e fizer esses reconhecimentos, e você começar a cuidar de você, arranjar um espaço para que isso aconteça, tem mães que falam para mim, mas Joana, não tem tempo. Eu imagino que não tenha tempo mesmo, porque, gente, é uma loucura. É uma loucura, né? São 4 aqui em casa. Os gêmeos e meus 2 enteados, né? Um casal de 11 anos e 9 anos e os gêmeos de 1 ano e 5 meses. Então, é uma loucura. Mas a gente precisa. Começa com 5 minutos, sabe? Mas precisa, tá? Chama ajuda de quem você não tem ajuda. Então tá bom, dá um jeito. Trabalha em equipe. Chama as crianças para ajudar também.
Quem me acompanha no Instagram, isso é um exercício, gente, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, tá? Não tô aqui para falar para vocês que é fácil, não, porque não é mesmo. Mas o bonito disso tudo, de novo, é que é possível. É super possível, né? Então não adianta. Às vezes a gente fica lá na batalha com os nossos filhos, tentando lidar com as frustrações deles e as frustrações que vêm, que repercutem na gente, né? Mas aí é o momento de passos para trás, cuida de você, né? E aí você pode avançar, você pode ir adiante, você vai com certeza com muito mais clareza, você vai usar essa parte do cérebro que não é a primitiva que a gente estava falando aqui agora há pouco, que é o neocórtex, né? A parte mais evoluída do nosso cérebro e que praticamente só os humanos possuem, né? Que é a parte onde a gente consegue racionalizar, entender as emoções, o que a gente está sentindo, o que eu vou fazer com essa emoção, tá? É aí quando a gente está mais tranquila que a gente consegue acessar essas emoções, olhar de fora e lidar com a situação. De uma forma completamente diferente. Então é sempre isso, máscara de oxigênio em você, né? Quando a mãe chega com uma queixa de uma criança, eu cuido da mãe primeiro. Sempre da mãe. A gente Eu precisa acho, cuidar primeiro. eu acho que esse é o principal ponto que a gente está desaprendendo agora, né? E a ideia é que a gente realmente mude a chavinha do nosso mindset, assim, porque não é fácil. É muito mais. Eu acho que é muito mais natural acordar e embolar uma tarefa na outra do que parar. Esses 5 minutos que você falou, eles podem ser direcionados para qualquer atividade que você goste, né? E Sim. aí, esse autocuidado, ele é algo particular mesmo. Ou você vai ler um livro, ou você vai fazer um exercício, ou você vai ouvir uma música, ou você vai, né, tomar um banho, né, sei lá, lavar o cabelo, não sei assim. Mas porque isso diz de como você consegue se reconectar com você mesmo, né? Despressurizar a cabine para conseguir olhar para o outro de uma forma mais tranquila, mais empática, Menos e é piloto possível. automático, né, Ade? Oi? Menos piloto automático, né? Porque senão a gente sai Menos reagindo. piloto automático. Ó, eu sempre falo assim com as minhas mentorandas, graças a Deus que existe o piloto automático. Que bom. O piloto automático, ele ajuda a gente a não ter que aprender tudo todo dia. Mas se ele fica ligado no o dia inteiro, aí não dá. Algumas coisas a gente já consegue fazer sem pensar. Mas quando a gente traz a consciência para aquilo que a gente está fazendo, para aquele momento com a criança, né? Que seja esse momento com a criança, que seja brincando, que seja contando uma história, ou fazendo um bolo, fazendo uma receita, fazendo uma cosquinha, se conectando com a criança de alguma forma também, trazendo presença, é possível conectar e transformar isso de uma forma mais leve. Porque realmente, no momento que nós estamos vivendo atualmente aqui no Brasil, sendo brasileiras, está muito desafiante mesmo. Estar com as crianças, sem a rede de apoio principal, que é a escola presencial, que é as crianças poderem brincar livremente, expressando a sua infância, expressando o movimento, né, desenvolvendo todos os processos psíquicos e sociais ao mesmo tempo. Então, realmente, a gente não veio nessa live para falar que, gente, mas é muito simples. Olha só o que vocês estão deixando de fazer. Não, para falar, gente, vem cá, entra nessa roda, vamos conversar sobre isso. Porque se a gente está numa situação de extremo estresse, o que a gente vai fazer para descer um degrauzinho, dar esse espaço para trás que você está falando, né, Jô? No sentido de mitigar esses danos que a pandemia está trazendo, mitigar esse estresse e essa sobrecarga. Será que seria uma conversa com o companheiro ou com a companheira dizendo, poxa, acho que a gente está precisando conversar, dividir as tarefas talvez de uma forma mais igualitária, eu estou precisando de um tempo para poder respirar, para conseguir passar por isso, para que isso não passe por cima da gente, porque já está passando. Como a gente Sim. faz para respirar e trazer mais harmonia para esse momento, né? Acho importante a gente colocar o pé no chão também, nesse sentido, né? Que você está falando, enfim. Sim, porque muitas vezes quando a gente fala sobre
olha só, mamãe, a gente precisa buscar um momento para você, né? E aí, muitas vezes, eu ouço também, eu não consigo, não tem como. E aí, quando a gente vai revisitar a rotina Uhum. de nós, né, que estamos aqui no papel feminino, a gente muitas vezes pega situações em que existe uma sobrecarga absurda, absurda, sobre o papel da mulher, o papel de mãe, a mãe que cuida, a mãe que faz isso, a mãe que faz aquilo. E não estou aqui falando mal dos papais, não, de forma alguma, tá? Muitas vezes a gente vai no automático já assumindo tudo pra gente, né? E aí a gente se perde nesse monte de atividades, tarefas que a gente assumiu pra gente, né? Quando a gente poderia contar com o apoio do parceiro, ou seja, de quem quer que seja também, que às vezes estão 100% ali disponíveis, mas a gente vem repetindo padrões, né? De que eu que cuido, eu que faço, né? De também aqui, viu? Tem muitos padrões. Eu que tenho que dar conta, eu que tenho que ser uma super mãe, ninguém tem que ser uma super esposa, né? Ninguém tem que ser perfeito. Aí outra coisa, a gente esquece perfeição. Número um, esquece culpa. Mas falar é fácil, Joana. Claro que falar é fácil, né? Só Uhum. que vem eu dou outro segredinho que vai ajudar muito vocês. Tem uma amiga minha que fala assim, sobrenome de mãe é culpa, né? Acho que enfim, todo mundo fala isso, né? Aham. Aham. Sobrenome é culpa, né? Mas eu vou ensinar um negócio que eu aprendi, pelo menos para mim funciona bastante, tá? É culpa quando eu tenho escolhas, mas eu não tomo, não sigo pelo caminho da escolha, não me deixaria ter essa culpa, tá? Então, quando a gente está fazendo algo, agindo de uma forma, porque a gente só conhecia aquele caminho, não tem como haver culpa, porque era o que você conhecia. Você estava dando o seu melhor dentro da sua história, dos seus limites, do que você conhece, era o seu melhor ali. Agora, quando a gente ganha conhecimento, né? Quando a gente toma consciência de que existem outros caminhos, outras escolhas, como eu posso lidar com essa situação difícil com meu filho? Como eu posso lidar comigo mesma? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu nunca tinha parado para me dar conta de que eu preciso olhar para mim primeiro, eu não tenho que ser essa super mãe, né? Eu não tenho que estar ali toda hora dando conta de tudo, eu também preciso me cuidar. E me cuidar, gente, não estou falando de questão estética, que a gente associa muito, né? Preciso me cuidar, preciso... Não, é cuidar de carinho mesmo, de você se dar o seu tempo, de você se permitir errar também. Isso é cuidar de você. É se permitir errar, não ser não se cobrar tanto, se aceitar, né? Nas suas imperfeições, né? Então, quando a gente ganha consciência, isso é um processo muito poderoso comigo, né? Quando a gente toma consciência a culpa de outra, a culpa some. Porque aí eu posso escolher. Então, eu escolho o caminho que eu quero seguir. Por mais confuso, desajustado que seja no começo, que eu estou aprendendo a ser, a lidar com minhas crianças de uma outra forma, de uma forma nova, mas não precisa haver culpa, né? E muitas vezes a gente vai, porque eu toquei da nossa infância, né, Ade? Então eu gosto muito de falar sobre isso, Uhum. porque a gente não tem como, gente. Quando a gente vira pai e mãe, a nossa história vem muito forte na gente, não vem? Não, porque minha mãe fazia assim comigo, então também vou fazer assim com você. Não, porque quando é na minha época, não, filho, o que você quer? Você tem tudo. Te dou tudo. Na minha época, se eu falasse um A, eu tomava um tapa na boca. Tô dando um exemplo, tá? Uhum. Mas é um exemplo real. Real, super real, né? Então, quando a gente fala da nossa infância, eu tô falando de culpa, né? Quando a gente vira pai e mãe, a gente começa a olhar para essas questões que foram da nossa infância, como nossos pais lidaram com a gente, o que a gente acha que é justo, o que a gente acha que tem que ser passado, perpetuado, etc. Né? E aí, quando vocês começam a me ouvir aqui com a Ade, e eu tô falando, e a Ade tá falando também sobre um novo olhar. Poxa, mas comigo não foi assim.
né? Uhum. Nossa, que raiva da minha mãe e do meu pai, né? Uhum. Muitas mães já me falaram isso. Nossa, é por isso meus pais foram assim comigo. Não, gente, também não é sobre culpa, culpar os nossos, os nossos pais, os antepassados, etc. Porque é aquela questão que eu estava falando. Eles fizeram o que eles podiam, o que eles sabiam, né? Como Uhum. hoje a gente tem estudos maravilhosos, a medicina, a tecnologia avançou pra caramba, eu falo muito disso, né? Como a gente tem estudos mapeando aí o cérebro, o comportamento, o que, que acontece, o que, que é benéfico, o que, que não é, etc, etc. Então, hoje a gente tem muito conhecimento. Então, informação é poder, gente. Quando a gente tem o Uhum. conhecimento, fica muito mais tranquilo da gente se perdoar. Poxa, não sabia, hoje sei, vou tomar uma nova decisão, vou escolher um novo caminho, né? E aí, Ade, tem um pessoal que tá mandando umas perguntas aí. Não sei se você quer já dar uma olhada. Lá em cima, Acabei de ver aqui, ó. Ah, lá em cima, não sei se eu vou conseguir voltar. Quem perguntou, pode perguntar de novo, se caso a pergunta tenha subido muito. Ó, a Lilian tá perguntando: meu filho de 7 anos faz o irmão de 1 ano e 9 meses chorar o dia todo por qualquer motivo, dizendo coisas e tomando coisas dele. Como agir? Ó, exatamente a idade da sua casa aí. bem parecida. Meu filho de 7 anos faz o irmão de 1 ano e 9 meses chorar o dia todo por qualquer motivo, dizendo coisas e tomando coisas dele, como agir. Tá, Lilian, né? É a Lilian. Lilian? Uhum, Lilian, querida, olha só. Situação super. Você não tá sozinha. Em primeiro lugar, você não tá sozinha, tá? Podem haver duas coisas aí que foi o que eu falei no começo. Eu não sei se você estava assistindo desde o começo, tá? Ou o seu filho está agindo, né, como uma criança agiria, porque por N questões, não sei se eles estão competindo ali por alguma situação, não sei exatamente qual que é o contexto, tá? Mas eu imagino que seja, de repente, talvez ciúmes do irmão que você está descrevendo, né? Ou talvez uma competição por atenção, não sei. Enfim, normalmente as mães trazem dessa forma, né? Pode ser que ele esteja agindo, demonstrando uma frustração dele para uma situação, né, que é justa ele sentir frustração, porque ele está ali, talvez, um querendo. Ai, que fofo! Um querendo o mesmo brinquedo, a mesma atenção da coisa linda, a mesma atenção da mãe, etc. Tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças nisso. É natural. Eu tenho gêmeos, por exemplo, tá? Ai, gêmeos são melhores amigos. Não, gente, são irmãos como outros qualquer. Eles podem sim virar grandiosíssimos amigos com a super conexão. Os seus filhos também, tá, Lilian? Mas isso daí não faz com que eles não tenham essa certa. São dois indivíduos, né, Ade? Né, Lilian? São dois uhum, indivíduos que estão ali se relacionando, mesmo que um tenha 7, o outro tenha quase 2 anos, tá? Então pode ser que ele esteja agindo como uma criança agiria diante de uma frustração. Ou, o que me parece mais, eu estou só trazendo aqui hipóteses, tá, Lilian? Ele cobra muita atenção, uhum. porque era esse o ponto que eu ia falar. Pode ser que ele esteja tentando comunicar para você de uma forma completamente do jeitinho Equivocado. dele, que a gente chama de Uhum, equivocado, né? Que ele quer atenção. Porque veja só, muitas vezes a chegada de um novo irmão, tá? Ele mexe muito com a criança, com o primogênito, né? Ou os filhos que estão ali antes desse irmãozinho chegar. Por quê? Porque ele era a prioridade, ele era o centro das atenções. Ele já tinha entendido os padrões de relacionamento dele com o pai, com a mãe. Tá? Ele já sabia como as coisas funcionavam. Aí imagina você. Vamos se colocar no lugar da criança, tá? Só se coloca no lugar da criança. Imagina você, que de repente você tá lá, você tá reinando, aí chega alguém. E esse alguém, claro que a mãe precisa dar mais atenção. É porque é um uhum, bebezinho. Aí o que a gente tenta fazer? A gente tenta explicar para o nosso filho que ele agora precisa aceitar. Ele não entende, as crianças não vão entender dessa forma, né, Adele? uhum, Porque uhum, a forma com a qual a criança se sente pertencente, amada, é importante, é através da conexão e da forma com a qual ela também interpreta uhum, situações ao redor dela. Tá? E aí, Lilian, a gente tira muito o peso da culpa da mãe também nessas situações, né? Porque muitas vezes você pode estar fazendo o seu melhor
para lidar com a chegada do mais novo, que já está com 1 ano e 9 meses, mas que também provavelmente demanda muito mais que de 7, né? Aqui em casa a gente passa por isso, tá? Os bebês e os mais velhos. Então, até me perdi, comecei a pensar nas situações que eu passo aqui em casa. Então, muitas vezes. A gente está se colocando no lugar da criança, né? A gente está entendendo que ela pode como ela pode estar se sentindo. Então, muitas você está dando o seu melhor, voltei. Você está dando o seu melhor, Lilian, né? Para fazer com que ele não se sinta preterido. Porque não é isso, né? É simplesmente você, mãe, tem uma criança de idades diferentes, necessidades diferentes, né? E apesar de você dar o seu melhor, a gente está falando de pessoas que são, nossos filhos são, né? Tem sentimentos, tem formas de enxergar, de interpretar. Então, muitas vezes, ele vai tirar as próprias conclusões dele, né? E aí é que é importante a conexão com ele, né? A transparência de dizer, né, que você está percebendo. Uma forma, talvez, que ajude seria dizer isso todos os dias, não só quando as... Sim, com certeza, você pode sim fazer isso. Eu recomendo. Tá? Não sei se a Adê tem outra sugestão. Com certeza. Eu acho que, primeiro de tudo, Lilian, reconhecer o sentimento dele. Tá? Para os outros pais que estão aqui. É sempre isso, gente. Reconhecer. É se colocar no lugar da criança. Se fosse com você... Ter um momento com ele também. Ter um momento com ele também. Eu acho que ela já tem uma prática, assim, né, Lilian? Eu até conheço a Lilian, assim. De manter esses momentos com ele. De incluir ele nas decisões, nas tarefas da casa, de uma forma que ele se sinta pertencente, não obrigado a fazer porque tem que fazer, mas que isso seja uma forma de participar e de entender que o que ele pensa, o que ele fala, influencia no ambiente que ele vive. Então, ele não precisa só estar ali naquela relação entre você e a outra criança, mas que ele também tenha uma voz ativa, que a gente possa ouvir essa voz. Porque, de alguma forma, é isso que a Jo falou, né? Ele tá, de uma forma equivocada, falando, olha, eu sou uma criança também. Apesar de ser mais velho, né, do que o irmão, eu ainda quero, todo mundo quer, né? Ainda quero ser visto, ser amado, ser ouvido e me sentir capaz. Que são essas 4 necessidades básicas. Então, vai passando por cada uma delas, e isso não é só para Lilian, tá, gente? É para todo mundo. Essas necessidades básicas, para além da fome, da sede, do sono, existem 4 necessidades básicas que a gente fala na disciplina positiva, né? Que é se sentir capaz, se sentir amado, se sentir ouvido e se sentir visto. Observe se a sua criança, de alguma forma, está se sentindo assim, se essa mensagem de amor está chegando para essa criança. Tem mais pergunta aí? Tem. A Lucy. É Lucy? Aqui é o contrário. Minha filha de 2 anos e meio faz birra o dia todo com a irmã de 7 anos. Aí é o contrário mesmo. Toma tudo que ela pega para brincar e logo já quer a outra coisa que a irmã pegou. Bate, fala coisa só para irritar. É Lucy, né? Olha só, é o contrário. São crianças em etapas, né, de desenvolvimento diferente, completamente diferente. 2 anos de idade é uma idade, a Dê pode falar isso também, acho muito mais propriedade que eu, né, que ela é muito conhecedora aí do desenvolvimento infantil. É uma idade em que a criança está lidando aí com os impulsos dela, as vontades dela, e ela vem quando ela quer, ela pega, ela, né? Tem muito essa coisa de tirar da mão do outro, de querer o que o outro tem. E não é... Eu sei, Lucy, espero que eu esteja falando seu nome direitinho, tá, querido? Eu sei que parece que é para irritar, mas não é para irritar. Ó, vamos lá, desconstruir, né, Ade? A gente está desconstruindo aqui. Mente aberta, pessoal. Não é para irritar, não. É o jeito dela, ela não consegue, ela não tem ainda desenvolvido a nível neurológico dela ainda, né? Por uma questão de idade, amadurecimento mesmo, esse autocontrole de eu quero matar na mão do outro, então eu preciso esperar. Eles não têm isso ainda. E aí também tem a
personalidade da criança, né? Por que a priminha de 2 anos consegue e a minha não consegue? Estou dando um exemplo, né? E a Uhum. personalidade também que está ali, né? De repente ela é mais extrovertida, ela é mais expansiva, então ela vai lá, já vai com a mão, né? Então tem muito disso, tá? E pode também ter aí um pouco da disputa pelo espaço, pela atenção, que é natural, tá? Não sei se a AD quer Tem complementar. uma coisa que eu. Ah, te cortei, desculpa, Ju. Pode falar, AD. Tem uma coisa que eu fiquei pensando também. As crianças de 2 anos, as crianças bem pequenininhas, são as mais fofinhas, né? São aquelas crianças que tudo que elas fazem é muito lindo, né? Às vezes a gente, né, por essa situação, eu não sei qual que é a situação. E aqui é difícil falar, porque a gente realmente não conhece né, o que tá aí atrás da tela. Mas Ah, eu a gente fico pensando muito, se é. pode ajudar, sim. Oi? A gente faz suposições em cima do que vocês estão É, mandando, é para e, a gente a, tentar, mas é bem. e o que eu fiquei pensando é que essa criança que é muito fofinha, né, que tem 2 anos, ela geralmente pode tudo, né? Ela geralmente é autorizada a tudo. Então, mesmo uma criança muito pequena, se a gente não treina isso, olha, a sua irmã não está gostando, ou da irmã também, né, de validar o sentimento da irmã mais velha, porque muitas vezes o que os mais velhos, né? Você tem que dar o exemplo. Você dá o brinquedo para ela que ela é pequena, faz isso para ela que ela é pequena e desvalida tudo aquilo que o mais velho sente. Então, talvez, de alguma forma, né, olhar para essa criança de 2 anos nesse momento, como: olha, isso que você está fazendo não é legal. Ou agora sua irmã quer um pouquinho, quer ficar sozinha um pouco, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, validar o sentimento da mais velha para que ela também ganhe autonomia nessa relação e que ela consiga dizer aquilo que ela está sentindo e não poupe, porque de alguma forma, ou porque ela é muito pequena, enfim, para que a gente vá treinando, mesmo com criança pequena, esses limites do espaço do outro. Então, não é porque ela é muito novinha que a gente, olha, desse jeito não é legal. Como é que a gente pode fazer? Se você quiser o brinquedo, como que você pode? Isso é um ponto que eu queria falar. A disciplina positiva é muito legal, gente. Inclusive, Jô, eu queria aproveitar que todo mundo está aqui só para fazer um convite. Vocês estão participando de um festival. Amanhã, depois vai ter live. Só na quarta-feira que não. Mas a gente vai ter uma sequência de lives para a gente desaprender esses conceitos que a gente tem muito da nossa experiência. Então a gente vai desaprender. A gente aprendeu até aqui, a gente vai dar esses passinhos para trás e tentar ver de uma outra forma. Então, quem está aqui nessa live, saiba que amanhã tem outra live, inclusive está convidada, Ju, que é uma live muito legal. A gente vai falar sobre a importância do livro na infância com a Carol, que é uma linguista fera. Ela tem assim um trabalho incrível, impecável. Ela vai falar sobre os livros, sobre literatura, sobre as histórias de um lugar assim de muita propriedade. E o que eu queria falar, depois eu vou falar mais uma coisa, é que quando terminar o festival, vai começar aqui na Monstrinho uma movimentação que eu vou fazer um curso baseado na disciplina positiva e colocar as histórias dentro. Porque a minha formação, para quem está chegando aqui pelo seu Instagram, a minha formação é atriz, psicóloga, arte educadora, educadora parental e contadora de histórias. E aí a gente vai entender como que as histórias podem entrar nisso. Porque, inclusive, pegando o gancho, né, dessa conversa que a gente está tendo com a Lucy sobre a criança de 2 anos, ela ainda não entende racionalmente, então não adianta sentar para ela, né, e ficar explicando toda a teoria que está por trás de dizer não. De alguma forma, a gente pode acessar esse universo da criança através das histórias ou através da linguagem dela, que é o brincar. Então, eu estou fazendo dois convites. Primeiro, participem do festival inteiro e convidem todas as amigas e amigos que vocês acham que precisam desconstruir algumas ideias. Segundo, vai ter um curso aqui na Monstring depois que vai ser gratuito também sobre as histórias e disciplina positiva. E terceiro, que agora eu estou fazendo merchandising. Terceiro, tá rolando uma programação para as crianças durante o festival, também gratuito. Ou seja, tá. Eu adoro falar segurando alguma. Tá fantástico.
Espírito de professora. Tá rolando lives diárias, 10h30 da manhã e 5h30 da tarde, com histórias para as crianças, para a gente colocar esse hábito de ouvir histórias. Eu fiz uma curadoria de 20 histórias incríveis e aí tá trazendo isso. Por que que eu dei essa volta lá no Mineirão? Porque aqui, né, em Minas Gerais, a gente tem o Mineirão. Dei a volta no Mineirão inteiro, né, para pegar essas pessoas que estavam aqui para fazer esses convites, para falar que tem uma coisa muito legal que eu acho que a gente pode desconstruir nessa live, que é assim: a educação tradicional, ela fala muito sobre o que não pode fazer. Sim. Você não pode fazer isso. Você não pode brigar com seu irmão. Quando você tá com raiva, você não pode bater o pezinho no chão. Mas a disciplina positiva, ela vem para falar assim, então, isso que você tá falando não pode, mas o que pode? Tá cortando muito? Agora cortou. Cortou muito. Não, muito não. Eu tô assim, nossa, será que Continua, eu você estava perdi todo o falando. Tô assim, será que eu perdi todo o merchandising que eu fiz Não, não dos perdeu não, eu convites? vi tudo. Não, eu acho que é isso, assim. Quais são as soluções que nós vamos construir junto com as crianças diante desses problemas? Então, Lilian, diante do seu filho, que tem 7 anos, que ele está com isso, é junto com ele, quais são as soluções que nós vamos dar para esse problema? Porque a gente está com um problema. Desse jeito não tá legal. Como que a gente vai fazer? Se você tá com raiva, não vale bater no seu irmão. Mas então o que que vale? O que que vale? Vale fazer um cantinho que acalma? Vale bater o pé no chão, gritar na almofada, bater na almofada? De alguma forma, a gente precisa ajudar a criança a entender o processo da emoção no próprio corpo. Porque se a gente simplesmente corta, não faça isso, você corta esse processo, ele vai para outros lugares. Ele vai se direcionar para outros comportamentos. Isso é fato. Então, se você tampa o fluxo do rio, ou ele vai transbordar, ou ele vai abrir outras formas de se esvair. Não tem jeito. A emoção, ela precisa acontecer, né? Então, a gente está falando de birra, a gente está falando de perceber esses processos. Se a gente corta esse fluxo, a gente atrapalha a criança a entender como que o corpo dela reage nessas emoções. E a gente perde a oportunidade de ensinar para ela que essa emoção acontece, ela tem o seu ápice, ela vai te trazer algumas transformações corporais, você vai ficar vermelho, você vai ficar com raiva, você vai querer brigar, mas ela vai passar. Com certeza ela vai passar. E aí, isso que é o mais bonito, né? E aí eu lembro da Beth, que foi a nossa professora, falando. Não fugiu da minha cabeça agora. Falando que a gente vai ficar feliz quando acontecer alguma situação, né, desafiante com a criança, algum momento de briga, que a gente vai entender isso como uma oportunidade de desenvolver habilidades nessa criança. Então, esse momento de birra é uma oportunidade. Dá um passinho para trás, observa como se você estivesse vendo aquela cena de longe. O que isso tá antes de se misturar, né? Antes de cair naquele bololô inteiro, esse passinho para trás ajuda a gente a observar com mais distanciamento. Como se estivesse passando um filme, assim. Deixa eu ver, como que é essa birra? Deixa eu entender. O que acontece? Como que é o processo da emoção dessa criança? É é bonito de ver. É Com bonito ver essa certeza. transformação. Eu acho que é isso, assim. Desculpa, eu falei muito, né, Jô? Acabei te cortando. Então, Eu queria te a Lucy agradecer. está falando que a criança dela, acho que são as crianças que você conhece, da história da festa no céu que o avô contava, mas já não sei mais o que fazer. Ô, Lucy, eu acho que tem tanta coisa, assim, é desesperador. Para você, de novo. É desesperador, Para eu ver, né? imagino que seja.
Mas a Ade falou de uma coisa muito bacana, né? Que, sobre essa situação que é diferente da situação da Lilian, né? Tem crianças da mesma idade, mas que é o oposto, né? No caso da Lili, é a mais nova que fica perturbando a mais velha, né? A Ade falou de uma coisa muito bacana, né? Que eu não sei se é o seu caso, tá, Luci? Mas muitas vezes a gente faz com que o irmão mais velho assuma o papel do que é o responsável, do que é o irmão que vai ter que ceder, que vai ter que dar, que vai ter que ter paciência, né? E coitado, quantos de nós também não foi assim, né? Eu sou a filha mais velha, né? Aqui, Joana. Então, a gente olha muito também para essa questão da ordem do nascimento, né? Como é que a gente vive esses papéis, a nossa própria história e a história das nossas crianças. Então, muitas vezes a gente já designa esse papel de mais velho para o filho mais velho e a gente esquece que ele tem vontade. De repente, eu não sei, tá, Luci? De repente, ele não quer emprestar o brinquedo. De repente, ele não quer brincar com o irmão mais novo naquele momento. E tudo bem, a gente tem que respeitar essa individualidade de cada um deles, né? Eu acho que para adentrar mais no caso da... Ai, Luci, depois me manda aí sua história para a gente entender um pouquinho mais a fundo, porque assim só com as perguntas e a gente consegue aprofundar, infelizmente. Mas fica tranquila, viu, querida? Porque tem saída sim, tá? Não tem nenhuma. As crianças são fantásticas, como elas aprendem rápido, como elas gostam de ser úteis, como elas gostam de contribuir, tá? Às vezes eu acho que o mais difícil somos nós, os adultos, tá? Mas mesmo assim, é super possível. Mas assim se pega uma coisa. Tá bom, querida. Me manda depois sua história. Se você se sentir confortável, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, tá bom? Eu acho que a gente pode fazer depois, Ju, uma live sobre o castigo. Que eu não quero entrar nesse assunto. Eu Ai, a gente quero dar vai parar. um recurso. Eu queria dar um recurso, mas eu acho que por hoje a gente, assim, eu não sei vocês, mas chega um momento que a gente precisa digerir isso que a gente entendeu, sabe? Isso que a gente está desconstruindo. E essa história do castigo é outra que a gente pode desconstruir, abrir uma live. Depois que você topar, depois do festival, a gente abre outra live para falar Então, sobre o pronto. castigo. Tem um recurso muito legal, que é o livro O Cantinho Mágico que Acalma, da Jane Nelson. Eu já contei essa história aqui no Instagram. Dá uma olhada lá no meu feed, procura O Cantinho Mágico que Acalma. Eu já li essa história, é fantástica. Ela traz algumas ferramentas que vão dar outra alternativa para o castigo. Que é o básico esse cantinho mágico que acalma, esse cantinho para a criança estar, ele é um cantinho que a criança escolhe estar. Ela vai para lá por uma escolha própria, porque ela ajudou a criar esse cantinho, né? É diferente do castigo, onde ela compulsoriamente precisa ir para lá para ela pensar. Oi? Dependendo da idade da criança, ela não vai pensar, né, gente? Ela vai entender o que está acontecendo, porque ela não vai ter causa e consequência muito bem relacionada. Então, a diferença desse cantinho, onde você escolhe com a criança um lugar na casa, onde você né, prepara aquele cantinho realmente para que seja um momento de, olha, vá lá para o seu cantinho, ou ela, eu escolho ir para o meu cantinho para eu poder me acalmar e conseguir conversar de cabeça mais fria. Eu dei só uma pincelada porque esse assunto eu gosto muito, e tem um recurso muito legal que eu queria falar para vocês. Eu estava até pensando de colocar essa história dentro do festival. Talvez eu coloque com alguma história menorzinha. Eu vou ver se cabe. Se couber, eu vou colocar. É muito legal. É muito legal ver essa história junto com as crianças, inclusive, porque elas vão se identificar com o Tom, que é o personagem dessa história. E eu acho, Jô, só para finalizar a nossa live, para a gente poder descansar, e vocês também que estão assistindo, é que esses recursos que nos aproximam das crianças, como por exemplo as histórias, eles são muito potentes. Eles são muito potentes. E a gente fala aqui de um espectro enorme de possibilidades. Tô travada? Não. Ah, tá, porque tá fazendo um barulhinho. Então, as histórias, elas têm esse espectro, né? A literatura, ela pode ir tanto para esse lugar que ajuda a resolver uma questão, como, por exemplo, tem um livro super legal que eu uso muito, que se chama
Ai, tem também várias lives dele aqui gravadas. Depois eu mostro para vocês. Ele se chama Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. Foi aí que me deu o clique de juntar as histórias com a disciplina positiva, porque tem tudo a ver. E aí, até reforçando o convite, depois que terminar o festival, aproveitem o festival, que é uma programação gratuita e muito legal. Vai rolar esse outro curso gratuito aqui na Monstrim, que vai trazer alguns recursos das histórias dentro da disciplina positiva. E aí é isso, eu acho que a gente começa a cair algumas fichas quando a gente se propõe a estar atento a esses processos. Então, tem muita coisa, né? Se deixar, eu já entendi que se deixar, a gente vai ficar aqui até meia-noite. Isso. Mas, compulsoriamente, eu queria agradecer a todas e todos que estiveram aqui com a gente. E especialmente a você por ter cedido o seu tempo tão precioso, por ter cedido todo o seu estudo, toda a sua seu background, todo, né, toda a sua experiência de boadrasta e de mãe de gêmeos. Agradecer imensamente. Se você quiser dar uma palavrinha para a gente finalizar, seja à vontade. Quero agradecer a todas, quero agradecer a Dê em especial pelo convite, pelo espaço. E agradecer a todas as mamães, não sei se tiveram papais também que participaram aí. Fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que a gente aprende, o que a gente aprende com as crianças, o que a gente aprende em sala de aula também, os nossos estudos, tá? E estou à disposição, a Dê e pessoal que está aí na live, quem quiser conectar comigo. A Lucy, fiquei super curiosa aí com a história dela, queria muito poder ajudar mais, Lucy, mas eu tô vendo aí que você e a Dê já se conhecem, e não sei se de repente a gente não pegou aí outras perguntas, tá? Mas fiquem à vontade, aí de repente escapou alguma pergunta, a gente não conseguiu dar atenção para todas, mas fiquem à vontade, né, Adê, de mandar depois aí direto para a Adê, e, enfim, aí a Adê passa para mim, a gente dá um retorno sim. E deixar. Sim. Querida, eu queria só para finalizar, deixar todos esses. Ei, Diana, a Diana vai participar do nosso festival também, Olhar Práticas Integradas. Deixar o que a gente está conversando aqui decantar. Perceber, decantar, entender, sabe assim? Só assim a gente consegue substituir esse pensamento, né? Então, o objetivo do festival é esse, a gente poder se encontrar aqui para botar no chão o armário e reorganizar as nossas ideias. E com muito embasamento, gente, com muito embasamento teórico, com muito estudo. Podem ter certeza que a gente vem falar aqui para vocês são coisas que a gente estudou muito. Nós fizemos formação, fizemos, né, mestrado, certificações. Então, o objetivo aqui é que a gente consiga mesmo alcançar o máximo de famílias possível e que vocês nos ajudem a chegar nessas famílias também. Compartilhem as lives, faz um print da live, vamos fazer uma foto, Jô, faz um print da live, marca para as pessoas poderem conhecer esse trabalho também. Tirem um print, marquem. Epa, peraí. E aí? Peraí, de novo. Tirei. Fiz trabalhar aqui, gente. Apertei o botão para falar de Nem sempre o Instagram entrega para todos os nossos seguidores. Por favor, sejam essas formiguinhas também que fazem esse conhecimento chegar a outras mulheres e outras mães. Ufa, começamos muito bem esse festival! Quem gostou, manda um coraçãozinho. Yeah! Tchau, 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 tchau. Nessa hora ia ter o coffee break, né? Nessa hora a gente ia começar a comer o petisco, tomar um vinho, mas como a gente está em casa, sigam o perfil da Jo, sigam o perfil da Monstrim e vamos trocar mais e mais. Com Amei. Certeza. Amei. Muito obrigada, pessoal. Demais. Foi adorei. Show. Quero ir embora, não. Beijo, gente. Beijo. Alguém tem que ser o adulto dessa relação. Não, vamos lá. Beijo. Beijo todo mundo. Tchau, gente. Muito obrigada.